Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e no episódio de hoje vamos falar sobre euros. Não as notas e moedas com que se calhar ainda paga o café ou o parquímetro, mas a sua versão desmaterializada. Nos últimos meses, se calhar já ouviu as palavras euro digital, mas talvez não saiba exatamente o que é. Um mundo cada vez mais dominado por pagamentos digitais, soluções privadas fragmentadas e um contexto geopolítico mais tenso, tem aumentado a necessidade de uma solução complementar ao dinheiro físico, de natureza pan-europeia e de aceitação obrigatória. Na semana passada, o Banco Central Europeu deu um novo passo no caminho para o euro digital ao aprovar a passagem à próxima fase do projeto. Embora ainda dependente de timings políticos, a decisão tem em vista o lançamento de um piloto em 2027 e a possibilidade de emissão 2 anos depois. Para nos explicar as principais características do euro digital, os seus objetivos e como poderá funcionar no nosso dia-a-dia, são nossas convidadas Teresa Cavaco, diretora do Departamento de Sistemas de Pagamentos, e Rita Prior Soares, coordenadora do mesmo departamento. Muito bem-vindas. Obrigada. Eu, como referi na introdução, se calhar quem nos estava a ouvir já ouviu esta expressão, não, uma notícia, euro digital, se calhar até imaginou o que é, mas não sabe exatamente do que se trata. Portanto, se calhar começávamos por aí, Teresa. O que é o euro digital? O que é o euro digital é equipará-lo às notas e moedas em versão digital. De resto, o euro digital, tal como as notas e moedas, vai ser emitido pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais nacionais da área do euro, e por isso muitas vezes nós dizemos que o euro digital é moeda de banco central, que vem complementar outros 2 tipos de moeda de banco central que nós temos na nossa economia, que são as notas e moedas, que são moeda de banco central e estão disponíveis para os cidadãos fazerem os seus pagamentos, e são os depósitos das instituições junto do Banco Central, que aí é moeda digital, mas não estão disponíveis para os cidadãos fazerem os pagamentos diretamente. Por isso o euro digital vem conferir este ar digital, não é? Esta atualização do numerário para o mundo digital. E quando existir, vamos poder decidir se queremos pagar com euro físico ou com euro digital. E ele tenta resolver algum problema que ele aparece para resolver que obstáculos que existem agora nos pagamentos? Sim, o euro digital pode dar resposta a 2 situações distintas. A primeira, o declínio da utilização do numerário. E a segunda, a elevada dependência que nós temos hoje no momento de pagar de soluções que são não europeias. Então, sobre o primeiro, sobre o declínio da utilização do numerário, nós pela primeira vez em 2023 tivemos na área do euro mais pagamentos com soluções baseadas em cartão e aplicações móveis do que com numerário. Ou seja, pela primeira vez o numerário deixou de ser prevalecente no momento de pagar. E podemos antecipar que essa tendência vai continuar? Podemos antecipar, exatamente, que essa tendência vai continuar. E essa tendência de declínio do numerário pode criar aqui um risco, que é alterar este equilíbrio entre o numerário que existe em circulação e as outras soluções. E ao fim e ao cabo é este equilíbrio que funciona um bocadinho como âncora do funcionamento do sistema de pagamentos. É este equilíbrio entre a moeda de Banco Central, que é o euro, e as outras soluções, que faz com que as pessoas confiem nessa moeda, que garanta a conversão de 1 euro em euros é igual a 1 euro no momento de pagar com cartão, e o euro digital vem, de certa forma, compensar o declínio da utilização do numerário. Portanto, o que se pretende é manter este equilíbrio. Como é que se vai manter esse equilíbrio? Aumentando o euro digital para compensar o declínio do numerário. Esta é a primeira situação que suscitou o debate em torno da emissão do euro digital. A outra situação que eu mencionei é a dependência face a prestadores não europeus. E aqui também conseguimos ver que mais de 60% das transações dos pagamentos que são hoje feitos na área do euro também são feitos com marcas que não são europeias, são feitos com marcas americanas. Só para termos uma noção, dos países todos da área do euro, existem 13 países que dependem exclusivamente destas marcas para fazer pagamentos. E depois existem países que têm soluções nacionais, mas essas soluções nacionais estão limitadas ao seu território. Eu não posso ir ao país ao lado e usar a mesma solução para fazer pagamentos. E aqui também o euro digital vem permitir reduzir esta dependência face a prestadores estrangeiros
e reforçar a autonomia e a soberania da Europa no que aos pagamentos respeita. Isso responde um bocadinho a se calhar uma das perguntas, pelo menos que a mim me fazem mais vezes, que é: qual é a diferença do euro digital para aquilo que eu já tenho na minha carteira, os cartões, que no fundo é uma versão digital do dinheiro em que eu pago. Podemos explicar um bocadinho só essa diferença? Isso ajuda, essa primeira parte, de não ser uma solução europeia, certo? O que nós temos. Comecemos pelas semelhanças. O euro digital é mais uma forma de realizar pagamentos, tal como são os cartões, tal como são as aplicações móveis. As diferenças. Então, se pagarmos com euro digital, como eu disse há pouco, vamos estar a pagar com uma solução que é europeia, que vai funcionar de igual forma em toda a área do euro, seja nos pontos de venda físicos, seja no online, seja nos pagamentos entre pessoas, vai funcionar de igual forma em toda a área do euro. Depois, tal como o numerário, sendo uma versão digital do numerário, o euro digital vai ter aceitação obrigatória e vai ter curso legal, o que significa que hoje em dia, quando alguns comerciantes não querem aceitar instrumentos de pagamento privados, na generalidade dos comerciantes vai existir a obrigatoriedade de aceitar euro digital. E depois, tem características que são muito positivas no instrumento de pagamento. Tem um elevado nível de privacidade, vai ter resiliência, vai poder ser utilizado em modo offline. O que é que isto significa? Quando não existe conectividade, podemos ainda assim realizar pagamentos, e todos nos recordamos do apagão de 28 de abril deste ano, não é? Por isso, o euro digital vai ser mais um instrumento de pagamento à nossa escolha, aqui com um conjunto de características diferenciadoras relativamente à utilização e, sobretudo, à governação do instrumento de pagamento. E Rita, como é que se antecipa que isto funcione na prática? Portanto, quando existir euro digital, se confirmar que existe, como é que as pessoas vão interagir com este novo instrumento? Na prática, o euro digital vai permitir que façamos pagamentos imediatos, ou seja, pagamentos em que os fundos ficam disponíveis na conta do beneficiário em poucos segundos, a partir de uma conta ou de uma carteira, como queiramos chamar, em euro digital. E para aqueles de nós, que é a maioria na área do euro, já temos atualmente uma conta no banco, essa conta em euros digitais vai ter que ser facultada pelo nosso banco sem custos e de forma obrigatória. Portanto, o euro digital vai ser distribuído pelos bancos e demais prestadores de serviços de pagamento, porque o euro digital vai ter, de facto, distribuição obrigatória por parte das instituições de crédito. Não vou pagar nada por ter o euro digital não vai deixar ninguém para trás. Ou seja, eu falei aqui do caso de nós, que temos uma conta bancária, que é a generalidade da população na área do euro, mas também existe quem não tenha ou quem não queira ter. E mesmo essas pessoas vão poder pagar em euros digitais através de entidades que vão ser selecionadas para o efeito. Portanto, a seleção ainda não está feita, não sabemos ainda quem serão, mas podemos estar a falar, por exemplo, de redes de correios. Portanto, o primeiro passo vai ser configurar esta nossa conta em euros digitais através do nosso banco ou de outro prestador de serviços de pagamento. O segundo passo vai ser aprovisionar a conta. Portanto, temos de ter fundos para conseguir fazer pagamentos em euro digital. E vamos conseguir fazê-lo através de duas formas. Ou fazemos um depósito de notas e moedas, que se vão converter em euro digital, ou fazemos uma transferência a partir da nossa conta de banco comercial. Pode ser bastante rápido, até provavelmente, essa transferência. Muitíssimo rápido, é praticamente imediato. E dar aqui esta nota que a minha conta de euro digital estará sempre associada a uma conta em moeda de banco comercial. Portanto, haverá sempre esta ligação. Depois destes dois passos, portanto, configurar a conta, aprovisionar a conta, já posso pagar. E como é que eu vou pagar? Posso pagar com um cartão físico, posso pagar, por exemplo, com uma app que vou ter no meu telemóvel. E vou poder pagar na maior parte das situações do nosso dia-a-dia. Portanto, eu vou conseguir pagar em euros digitais uma compra numa loja física de um produto, vou conseguir utilizar euro digital quando fizer compras online, quando quiser dividir com o meu colega de trabalho a conta de almoço, portanto uma transferência pessoa a pessoa, e mesmo quando for pagar os meus impostos ao Estado, posso utilizar euro digital. E isto independentemente do país onde eu estiver, na área do euro, e do prestador de serviços de pagamento com quem eu me estiver a relacionar. Como a Teresa estava a dizer, não pode acontecer aquilo que às vezes acontece um comerciante dizer não aceito o cartão X, aqui isso não vai ser possível. Não vai ser possível. E vai ser possível aceitar, como a Teresa também já referiu, inclusivamente quando não existe ligação à internet. Ou seja, basta aproximar os dois dispositivos de quem está a pagar face ao de quem está a receber. Relativamente aos custos, o euro digital vai ser um bem público e, portanto, não pode ter custos para a maior parte dos serviços que vão ser prestados.
Que serviços são esses? Por exemplo, abrir a própria conta Eurodigital, ter acesso a um instrumento de pagamento para fazer os tais pagamentos, consultar o meu saldo, consultar as minhas transações, fazer efetivamente os pagamentos. São serviços básicos de Eurodigital que não podem ser cobrados pelos bancos. Agora, os bancos podem decidir desenvolver serviços adicionais de valor acrescentado por cima destes serviços básicos e esses sim já vão poder ser cobrados. Já referiste agora bastantes vantagens potenciais para os consumidores, mas se calhar talvez possas resumir como é que o euro digital pode beneficiar então o dia-a-dia das pessoas. Referiste, por exemplo, a questão offline, é uma bastante óbvia e uma preocupação que se calhar surge frequentemente. Há outras coisas que possas destacar? Sim, há várias vantagens para todos nós consumidores. Diria que a primeira é o facto de que o euro digital vai ser um instrumento de pagamento com utilização universal na área do euro. Portanto, vai ser possível pagar na generalidade dos pagamentos de dia a dia de forma muito simples, muito conveniente e, sobretudo, de forma homogeneizada nos diferentes países da área do euro. E, portanto, isto simplifica muito a forma de pagar, independentemente do país onde eu estiver a fazer o pagamento. Depois, o euro digital vai permitir que a moeda de Banco Central chegue a casos de uso a que atualmente o numerário não consegue chegar. Por exemplo, eu não consigo fazer um pagamento remoto entre duas pessoas, não é? Para pagar com notas e moedas, a pessoa tem que estar fisicamente perto de mim. E na maior parte das situações de comércio online, eu também não consigo comprar online e depois pagar com numerário, pagar com notas e moedas. Portanto, o euro digital vem permitir que se pague em moeda de Banco Central nestes casos de uso onde normalmente o numerário não consegue chegar. Depois o euro digital vai ser simples de usar, conveniente, já falámos que não vai ter custos, vai ser possível utilizá-lo offline, portanto tem muitas vantagens. E eu acabava com uma que é uma das grandes preocupações do projeto, que é a vantagem de ser seguro e de proteger a nossa privacidade. Portanto, o euro digital, em termos de privacidade, em princípio e grosso modo, apenas as duas partes que estão a realizar o pagamento, portanto quem paga e quem recebe, é que vão ter acesso aos dados daquela transação de pagamento. Não vai ser possível aos bancos centrais determinarem que é aquela pessoa em particular que está a pagar, nem conseguirem perceber quais são os hábitos de pagamento daquela pessoa. Portanto, os bancos centrais e os prestadores de serviços de pagamento apenas vão ter acesso aos dados que são mesmo necessários para cumprir funções essenciais dos bancos centrais, como seja o combate à fraude e o combate ao financiamento do terrorismo ou ao branqueamento de capitais. Portanto, a privacidade estará salvaguardada. E nós temos falado sempre da perspectiva muito do consumidor, que se calhar todos nós somos, é mais fácil, mas há também vantagens do lado dos comerciantes pela utilização do euro digital? Sim, há, porque o euro digital vai tornar, é um objetivo, tornar os pagamentos na área do euro, na Europa, mais eficientes. E, portanto, vai ser mais uma forma que os comerciantes terão a dispor para aceitarem pagamentos. E isto vai-lhes permitir aumentar o poder de negociação, por exemplo, quando estão a decidir aceitar uma marca de pagamento privada. E este aumento de poder de negociação, porque têm mais alternativas para receber, pode levar, por exemplo, à redução dos custos para os próprios comerciantes. Depois, como é mais um instrumento de pagamento ao dispor de quem está a pagar, o euro digital pode, na prática, levar ao aumento da taxa de conversão das vendas, não é? Porque eu posso chegar à loja, não tenho numerário, nem tenho o meu cartão bancário, mas tenho ali a minha app de euro digital e consigo, na realidade, pagar e o comerciante consegue vender. E diria que, por último, uma grande vantagem para os comerciantes, porque o euro digital vai funcionar com pagamentos imediatos, como já referimos, os comerciantes vão conseguir receber na hora, imediatamente, os fundos, ao contrário do que acontece na maior parte das soluções privadas que existem atualmente, e o comerciante vai conseguir até vender quando não tem ligação à internet e receber. Portanto, existem de facto vantagens para os comerciantes. E sendo um projeto muito ambicioso, até do ponto de vista tecnológico, há aqui algumas inovações que ainda estejam se calhar a ser estudadas e que nós podemos referir, que se calhar podem entusiasmar algumas pessoas mais fãs destes avanços tecnológicos? Sim, há várias. O Eurosistema está a estudar um conjunto de inovações e está a fazê-lo até com um grupo grande de peritos do próprio mercado. Já falámos aqui de uma que nós achamos que é bastante inovadora, que é o offline, porque de facto não existe na maior parte das soluções de mercado. Vai aumentar aqui a resiliência dos sistemas de pagamentos, é de facto inovador em termos tecnológicos. Mas eu destacaria uma segunda, que são os pagamentos condicionais. Ou seja, os pagamentos que se iniciam automaticamente quando determinadas condições que foram pré-estabelecidas são verificadas.
por exemplo? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, nós vamos estar num site online a fazer uma compra de um produto e vamos decidir que os fundos, que os euros digitais só saem da nossa conta de euro digital quando recebermos o produto, quando tivermos evidência de que o produto chegou e que é aquele produto. Portanto, isto aumenta imensa conveniência, aumenta a segurança, reduz a probabilidade de fraude e reduz a necessidade de reembolsos e de devoluções e reembolsos. Portanto, é bastante inovador. E, Teresa, portanto, este avanço, estes passos para o digital, não podemos ignorar o contexto em que eles estão a acontecer, e o contexto internacional, geopolítico e até tecnológico dá mais argumentos para, se calhar, acelerarmos este processo. É também uma questão de autonomia estratégica para a zona euro. Tu já aludiste um bocadinho a isso numa resposta anterior, não é? Todos esses fatores que mencionaste, o contexto internacional, a evolução tecnológica, a própria questão da autonomia estratégica e da resiliência, são fatores que foram ponderados desde o início do projeto. Portanto, eles figuram, digamos assim, como motivações para a possível emissão do euro digital desde o início do projeto. De facto, na componente da autonomia estratégica, eu já referi essa dependência que existe face a soluções não europeias, e essa dependência vai além das marcas de cartões americanas. Temos também já um movimento forte na Europa de plataformas chinesas. E vulgarmente é até dado um exemplo, que é o exemplo do Campeonato Europeu de Futebol em 2024, em que para os europeus adquirirem bilhetes para esse Campeonato Europeu de Futebol, as duas primeiras soluções de pagamento a serem utilizadas foram as duas americanas e a terceira foi a chinesa, e não havia nenhuma europeia disponível para fazer o pagamento. Portanto, esta questão da autonomia estratégica é mesmo talvez uma das motivações mais fortes a ponderar para a emissão do euro digital. E depois mesmo se tomarmos em linha de conta os criptoativos e as stablecoins, que também se fala muito hoje em dia, mesmo se olharmos para o mercado das stablecoins, o que nós vemos é que 99% desse mercado é denominado em dólares. E, portanto, também aí, mesmo no mercado mais de stablecoins, existe uma dependência, digamos assim, face a corremos o soluções. risco desses criptoativos ganharem cada vez mais espaço sem haver uma solução europeia. Exatamente. Portanto, o problema mantém-se o mesmo, apesar de todos os fatores que vão surgindo, não é? Apesar de todas as novidades que vão surgindo. Por isso, o euro digital vem, de facto, aparecer como uma oportunidade para ultrapassar estes desafios. E até diria outros desafios que não falámos aqui, como por exemplo o desafio de ter standards abertos e de ter aqui uma plataforma que ligue prestadores e comerciantes na Europa de forma completamente harmonizada. Porque ter esta plataforma de ligação e ter standards abertos é também uma forma de fomentar maior competitividade na Europa, e maior competitividade conduz a mais crescimento, não é? Portanto, há várias motivações que podem determinar a emissão do euro digital. Isso, temos falado muito de competitividade nos últimos meses. Rita, à medida que se vão aproximando destes timings, ficamos mais perto de uma possível emissão, vemos alguns sinais de preocupação, se calhar, do setor bancário nas notícias. Há motivos para essa preocupação sobre as consequências do euro digital para o negócio dos bancos? Bem, eu acho que nós podemos dizer que o funcionamento do sistema financeiro, como o conhecemos atualmente, com o sistema bancário no seu centro, vai manter-se com o euro digital. O euro digital vai ser distribuído pelos bancos e pelos outros prestadores de serviços de pagamento, e vai ser com os bancos que nós, clientes, vamos ter a nossa relação direta. Portanto, nenhum de nós vai ter uma relação direta com o Banco Central. Será sempre uma relação intermediada pelos bancos, vão ser eles que vão continuar a conhecer os clientes. Desde o início do projeto, que preservar a estabilidade financeira é um dos grandes objetivos, e por isso o desenho do euro digital tem um conjunto de salvaguardas para garantir que a solidez financeira dos bancos não é colocada em causa. Eu dou alguns exemplos. O euro digital não vai ser remunerado, ao contrário do que acontece com os depósitos que temos nos bancos. Portanto, não existe grande incentivo para fazer transferências massivas da minha conta num banco para a minha conta euro digital quando o depósito é remunerado e o euro digital não vai ser. Depois, nós não poderemos ter um montante ilimitado de euro digital. Vão ser definidos para os particulares limites à detenção. E, em princípio, as empresas nem poderão deter euro digital.
E uma terceira salvaguarda, que eu também acho que é importante, é esta ligação que eu já referi em todo o momento entre a minha conta de Eurodigital e a minha conta em moeda de banco comercial. O que significa que eu até vou conseguir fazer um pagamento em Eurodigital se eu não tiver saldo suficiente na conta de Eurodigital. Quando preciso, faço. Exatamente, desde que eu tenha o remanescente disponível na conta de moeda de banco comercial, vou lá buscar e o pagamento é feito desta forma. Eu não preciso fazer uma transferência antecipada para a conta de Eurodigital. Portanto, não há grande razão para haver esta fuga de depósitos que às vezes se fala. Mas é de facto uma preocupação, e o BCE tem feito muitas análises técnicas sobre o impacto, por exemplo, da definição destes limites à detenção na solidez e na liquidez do sistema financeiro, e até algo que foi solicitado pelos próprios colegisladores europeus no seio da negociação da proposta legislativa sobre o Eurodigital. E as conclusões do BCE apontam para que, e foram testados vários valores de limites à detenção, mas para um limite de 3 mil euros, por exemplo, portanto, cada um de nós ter 3 mil euros. poder, em cada momento, de ter 3 mil euros. No máximo, Sim. cada particular. Exato. A conclusão do BCE é que esse valor não coloca em causa a solidez e a liquidez das instituições financeiras, mesmo num cenário de crise extremado, em que todos nós, que é altamente improvável, mas em que todos nós decidiríamos ter os 3 mil euros naquele momento de Eurodigital. Portanto, mesmo nesse caso, não haveria impacto relevante para a solidez do setor financeiro. Também não nos podemos esquecer que o próprio Eurodigital vai ter benefícios para os bancos. Portanto, o Eurodigital vai ser distribuído pelos bancos e eles vão ser remunerados por essa distribuição. Portanto, eles vão oferecer uma remuneração por essa distribuição. Para além disso, por exemplo, no setor, no mercado nacional em Portugal, os bancos têm os seus serviços muito limitados ao mercado português. Isto vai permitir aumentar ali o leque, expandir o leque da oferta de serviços para toda a área do euro. Portanto, também é uma vantagem aqui para os bancos, mesmo no comércio online, que é hoje muito dependente de prestadores não europeus. Não existem soluções europeias para o comércio online. Existe aqui margem para os bancos ganharem aqui alguma cota de mercado, reduzirem a dependência dos prestadores estrangeiros, portanto também reduzirem custos. Também não nos podemos esquecer que o Eurodigital vai ser um motor para a inovação, é um dos objetivos. Portanto, a Teresa já falou aqui dos estándares abertos em que o Eurodigital vai funcionar. Pode-se construir em cima. Exatamente, vai ser possível existirem soluções privadas que se constroem em cima desses estándares. E outra crítica ou observação que é feita por vezes é: porque é que não esperamos simplesmente que apareça uma solução desenvolvida pelos privados, e porque é que é o BCE a avançar com uma solução técnica para estes problemas? Bem, eu diria que foi o que fizemos nos últimos 25 anos, não é? Esperámos. E o mercado, de facto, não conseguiu, por várias razões, oferecer um scheme privado de pagamentos europeu. Mas eu acho que neste momento já nem interessa muito bem perceber quais são essas razões. Eu acho que o que interessa é perceber o que é que o scheme do Eurodigital acrescenta face a esses schemes privados. Não nos podemos esquecer que o Eurodigital tem de facto objetivos políticos, quer garantir a nossa soberania económica e financeira, a nossa autonomia estratégica, a resiliência dos nossos sistemas de pagamentos. E para que isso aconteça é preciso que seja utilizado, portanto tem que ter uma ampla utilização. E vai ser possível com o Eurodigital, porque vai ser moeda de Banco Central, vai ter curso legal, vai ter não apenas distribuição, mas aceitação obrigatória. Portanto, o Eurodigital vai servir este propósito de, em conjunto com o numerário, manter-se como a âncora do funcionamento dos sistemas de pagamentos de retalho. E este papel de manter a confiança no euro para que os sistemas funcionem é de facto um papel do Banco Central. Por isso, a governação do scheme também tem que ser do Banco Central. Agora, isto não significa que, pelo facto de haver de facto vantagens de existir o Eurodigital, não significa que o Eurosistema não apoie soluções privadas. E já falámos aqui nos estándares abertos, que vão permitir que de facto soluções privadas operem e apareçam e serão muito bem-vindas. Portanto, o Eurodigital tem como objetivo coexistir com essas soluções e não de todo substituí-las. Eu já referi há pouco na introdução que na semana passada foi dado um passo importante no desenvolvimento deste projeto. Portanto, vamos avançar para a próxima fase do Eurodigital. Em que é que consiste essa fase? É isso mesmo, foi isso mesmo que o Conselho do BCE decidiu agora no final de outubro. Passar para a próxima etapa do projeto, que é já uma etapa de, digamos, prontidão técnica. Pronto, e esta decisão surgiu na conclusão
bem-sucedida da fase anterior do projeto, que era a fase de preparação, que teve início em novembro de 2023 e que basicamente criou as bases, desenhou o que é que pode ser o produto do Euro Digital. A decisão de avançar com o projeto vai muito ao encontro dos pedidos dos próprios líderes europeus. Por exemplo, agora na última cimeira do Euro, em outubro de 25, foi solicitado aos bancos centrais do Eurosistema que avançassem com o projeto. E é isso que vai acontecer. Portanto, esta nova fase teve início em 1 de novembro de 2025. Vai ter, em princípio, uma duração de 26 meses. E qual é que vai ser o foco? Portanto, o principal foco é preparar o Eurosistema para emitir o Euro Digital, caso essa decisão seja tomada pelo Conselho do BCE. Portanto, vamos começar a construir a infraestrutura do Euro Digital. Depois vamos testar o produto. Vai ser realizado um piloto com os colaboradores dos bancos centrais e com os respectivos prestadores de serviços de pagamento para ver como é que na prática se pagará com o Euro Digital. Vão continuar as negociações com o mercado, com os consumidores, os comerciantes, os prestadores de serviços de pagamento, no sentido de concluir a redação do livro de regras do Euro Digital. É o chamado rulebook do scheme do Euro Digital, portanto tem todas as regras. E muito importante, nesta nova fase, o BCE e os bancos centrais nacionais irão colaborar com os co-legisladores no sentido de haver uma adoção da proposta legislativa sobre o Euro Digital, que é essencial para que a emissão possa ocorrer. Claro. E cumprindo esse calendário todo, quando é que as pessoas que nos estão a ouvir poderão utilizar o Euro Digital? Pronto, em termos de calendário das próximas etapas, existe uma expectativa muito grande no seio do projeto de que possa existir acordo em relação à proposta legislativa, em relação ao regulamento do Euro Digital, durante o ano de 2026. Se for esse o caso, o tal piloto interno, com colaboradores dos bancos centrais, terá início no final de 2027, isto com vista a uma potencial primeira emissão em larga escala do Euro Digital no ano 2029. Vamos acompanhando esse calendário. E, Teresa, para terminarmos, se calhar, a pergunta que algumas pessoas fazem mais, aqui já fui referindo várias, mas o dinheiro físico não vai desaparecer, certo? Não, mas o numerário, enquanto temos hoje, notas e moedas, não vai desaparecer. Ele vai continuar a ser emitido e faz mesmo parte da estratégia do Eurosistema que todos tenham acesso ao numerário sem dificuldades. O Euro Digital vem complementar esse numerário, vai coexistir com o numerário. Termino quase como começámos no podcast, não é? Portanto, quando as duas formas de euro estiverem disponíveis, as pessoas vão poder escolher entre o euro físico e o euro digital, e por isso quem nos está a ouvir pode ficar descansado, que o dinheiro físico não vai desaparecer. Teresa, Rita, obrigado por nos ajudarem a perceber o que é o Euro Digital e como poderá facilitar e tornar mais resilientes os pagamentos na zona euro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Podem encontrar mais informações sobre o projeto do Euro Digital em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!